Nós vamos estar compartilhando e falando um pouco sobre a questão do abuso. E o abuso, infelizmente, ele é uma das feridas mais profundas da sociedade, né? Que envolve a questão do homossexualismo, a questão dos distúrbios, a questão que vai desencadear um monte de coisa, de traumas, da questão da autoestima e também da identidade na nossa vida. Então, queria falar um pouquinho e quero compartilhar com você como a gente lida com isso e na verdade, eu vou aqui conjecturar com você e eu quero só saber no final de tudo isso, quem vai querer pegar essa ovelha aqui para pastorear? Eu. Então, vou compartilhar a minha história, porque são esse tipo de gente que chega para nós. São esse tipo de gente que está dentro da igreja e passa desapercebida, porque para nós só é pecador aquele que é o escrachado, o homossexual, o trans, o travesti, é aquele que está lá, aquele que é pecador. Mas muitas das vezes, pessoa como eu fui um dia, que a minha condição é até pior do que a condição de um homossexual, mas eu estava lá. Então, essa pessoa é a pessoa que vai chegar para você. E ela vai estar sentada, ela vai estar quieta, mas ela está cheia de traumas e cheia de mazela. E você vai ter que aprender a lidar com essa pessoa. Só para você entender, eu já falei para você que eu sou fruto de um adultério, filha bastarda, fui gerada fora da aliança do casamento. A Bíblia fala que existe uma perseguição na vida do bastardo, né? Existe um contexto até de maldição, de perseguição. E eu fui gerada dentro desse ambiente. Quando você gera um filho de um adultério, ou da fornicação, ou da bastardia, tudo tem uma consequência na verdade. E as perseguições na área sexual na minha vida começou muito cedo, devido à questão dos pecados dos meus pais, dos antepassados, de tudo que foi praticado. E não vem dizer que esse negócio de maldição, e maldição não quebra. Se maldição quebrasse, eu ia botar ela aqui na mesa e quebrava isso aqui com tudo. Não quebra, não existe quebra de maldição. Como é que você vai quebrar algo que não é palpável? A maldição, ela é confessada. Você gera um arrependimento intercessório e coloca isso na cruz diante de Deus. Vamos fazer uma quebra de maldição. Vai quebrar o quê? Você vai gerar um quebrantamento seguido de um arrependimento em relação a esses pecados geracionais. Você vai entender isso sexta-feira na grande renúncia. Para isso que serve a grande renúncia. Que não vai ser uma quebra de maldição, vai ser uma confissão intercessória. É assim que a gente trata com a maldição. Confessando intercessoriamente. Mas não é eu que vou dar essa aula, é que a gente é muito assim, né? Aleluia. Um assunto puxa o outro. Mas vamos focar aqui. E eu passei a ter perseguições na minha vida sexual. Com 5 anos, eu conheci o meu primeiro abusador. Eu tinha 5 anos de idade. Começou o meu primeiro abuso pelo um tio. Com 6 anos, eu conheci o meu segundo abusador. Foi o meu segundo tio. E esse quadro de abuso começou a se desenvolver na minha vida. E, na verdade, o trauma é tão grande da questão do abuso que você vai entender melhor nesse dia como lidar com isso. Porque o abuso, gente, é só uma porta, vai desencadear um monte de coisa. Uma das coisas que constrói um quadro de homossexualismo é o abuso. A gente tem 10 fatores, né, mais latentes que constroem um quadro de homossexualismo e um deles é o abuso. Então, eu comecei a ter essa perseguição na minha vida. Então, veio esse primeiro abuso do meu tio, o segundo. O problema do abuso maior que eu entendo é algo chamado a lei da mordaça, a lei do silêncio. Por quê? Normalmente, quando alguém vem te toca, quando alguém vem te molesta, o que essa pessoa vai dizer para você? Não conta para ninguém. Se você contar para alguém, eu te mato. Então, com 5 anos de idade, a palavra de afirmação que eu recebi de uma das minhas figuras de autoridade foi essa: se você contar para sua mãe ou para o seu pai, eu te mato.
Então, isso desenvolveu o que nós chamamos da lei da mordaça, a lei do silêncio. Tem um texto que eu gosto muito, que é o Salmos 32, que no Salmo 32, Davi fala assim, ó, eu gosto muito dessa palavra. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, de dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como num tempo de seca. Então, reconheci diante de ti os meus pecados e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu gosto de trabalhar na questão de quebrar a lei da mordaça com essa palavra. Então, o que aconteceu? Então, eu recebi esses decretos na minha vida. Se você contar, eu te mato. Se você falar... Chegou um ponto que o meu segundo abusador, com tanto medo que eu poderia contar para minha mãe, pois ele era irmão da minha mãe, ele colou a minha boca com super bonde. E eu perdi toda... Eu tenho... o lábio não é formado porque foi arrancado. Quem conhece super bonde sabe. Tudo que você cola com super bonde fica destruído. Então, ele colou a minha boca e ele falou assim, eu vou colar a sua boca para você entender que eu estou falando a verdade. E ele passou o super bonde, eu sei que eu passei vários dias, perdi toda a parte dos meus lábios, da de cima, da de baixo, superior, machucou e tal. Só sei que passou uns 3 dias, conseguiram tirar o super bonde da minha boca. Então, eu fui vivendo essas agressões na minha alma, né? Só que assim, eu vou falar uma coisa para você, eu vou contar meu testemunho, não é um testemunho, é um testemunho, amém? E eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei hoje, tá? Só para você não querer matar meus personagens do meu testemunho. Não fica bravo, que no final isso vai dar tudo certo no Senhor, amém? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. E você vai entender aquela passagem que diz assim, toma a sua cruz e siga-me. E nós achamos que a cruz é depois que a gente batiza, uma cruz tão levinha. Não, a nossa cruz é o nosso histórico de vida. Restaurado para glorificar o nome do Senhor. Amém? Essa é a nossa cruz, é o desafio de se expor. E esses tios começaram esses abusos e foram bem frequentes, nunca houve um ato sexual. Havia o toque, toda aquela questão e tal, e eu achava aquilo normal, porque havia uma permuta, eles depois me beijavam, me abraçavam, me davam bala, levava eu para sair, meu pai nunca levou, tinha toda aquela questão com meu pai. Na verdade, quando eu passei por libertação, eu entendi que meu pai me puniu, porque ele achou que eu destruí o casamento dele. Então, ele transferiu essa culpa para a minha vida. E ele começou a desenvolver, assim, uma rejeição em relação a mim, devido a isso, né? Eu não sei que culpa eu tenho, mas ele me culpou, até na minha fase adulta. E essas sequências de abuso, então, eu fui tendo muita dificuldade com a figura masculina, com essa figura de autoridade. E quando eu tinha 8 anos, o meu pai se torna meu abusador. E o meu pai me abusou dos meus 8 anos aos meus 13 anos de idade. E aí eu ouvi a mesma coisa que os meus tios diziam, se você contar, eu te mato. E você vai guardando aquilo dentro de você. Então existe um trauma, existe a lei da mordaça, que você não vai contar mesmo. E o meu pai, assim, foram muito intensas essas perseguições, porque ele vinha bêbado, ele nunca veio me molestar ou me abusar quando estava são, ele estava embriagado, ele foi alcoólatra, foi prostituto, teve um filho com vários filhos com várias mulheres, que eu não sei nem se a gente vai conhecer, levou uma vida bem complicada. Só que antes dele conhecer a minha mãe, ele era da igreja, a família toda da igreja, ele casou na igreja, todo um contexto, né? E aí ele começou a desenvolver, além do abuso, a violência. Então ele me batia muito, eu sou toda cortada, braço, cabeça rachada, ele
Um dia ele queimou meu rosto, que desceu, a gente morava na fazenda, esquentando estanho, quem é da minha época sabe, para fazer um chumbo para botar na vara para pescar. Ninguém é da minha época, mas tudo bem, aleluia. Fica todo mundo me olhando assim. Você nunca fez um chumbinho para botar no anzol, deixa. E aí ele veio, eu estava com meu irmão, e ele, do nada, ele me agredia, ele foi desenvolvendo, eu sei que perdi toda a pele do rosto, e ele me batia todos os dias. Ele bebia, eu apanhava, era fato. Ele tirava minha mãe fora de casa, que a gente morava na fazenda, botava minha mãe na cidade, e aí para tentar me abusar. Eu sei que isso durou dos meus 8 aos meus 13 anos de idade. Nunca houve o ato sexual, pelo fato dele estar embriagado, eu empurrava, e o Senhor sempre me ajudou e me deu o livramento. Isso foi muito difícil porque ele começou a desenvolver essas palavras, me xingava, ele nunca me chamou pelo nome, né? Aí você só vai imaginando como era a minha identidade. Então ele usava isso. E já com os meus irmãos, eles tiveram mais 4 filhos, 5 comigo, o tratamento não era o mesmo. O negócio era comigo. Eu era o problema daquela casa. E foi desenvolvendo, foi ficando mais difícil e tal, e ele começou a bater na minha mãe, e eu vi várias vezes ele tendo relação sexual com ela, porque eles botavam a gente na cama do lado. Gente, é um dos piores traumas para a vida do ser humano, é você ver ou ouvir os seus pais tendo relação sexual. Isso desencadeou coisas terríveis na minha vida. Eu acho que era um dos motivos também que eu não deixava, porque eu achava que ele ia me fazer sofrer como ele fazia a minha mãe. E a pior coisa é que eu era conselheira da minha mãe. Aí o meu chamado de libertação já, com 8 anos de idade. Né? A minha mãe desabafava comigo. Então, eu tinha tanto ódio dele, do meu pai, que tipo assim, se eu não fosse pastor, eu ia ser cineasta. Eu fazia cada filme para matar ele que você não faz ideia. Eu tramava tudo como eu ia fazer, onde eu ia pegar o cavalo, com a espingarda, tudo. Eu fazia um filme de ação para matar meu pai, você não está entendendo. E aquilo, botava faca debaixo do travesseiro, era muito complicado. Mas um dos fatores era pelo fato que a minha mãe se abria comigo. Então, você que está aqui, não se abra com seu filho. Amém? Ele não é seu conselheiro. Não jogue o pai e a mãe contra, por favor. O casal resolve o assunto entre eles, não coloca os filhos no meio. Eu atendo tanto filho revoltado com o pai, porque a mãe vai falar, e ele tem uma questão de problema com a figura de autoridade paterna terrível. Gente, isso marca a nossa vida. Resolva os seus problemas, procura um conselheiro na igreja, mas não se aconselha com seus filhos. Por favor, eu estou falando de traumas que eu vivi, amém? Que você leve isso para a sua vida. E aconteceu que quando eu completei 13 anos de idade, o meu pai tinha 3 filhos, um dos filhos, né, um dos meus irmãos, meu irmão do meio, veio morar conosco, ele era usuário de drogas, ele participava do Comando Vermelho, na época ele tinha 24 anos, eu tinha 13 anos. E esse rapaz chegou e ele via tudo que o meu pai fazia comigo e tal, e ele se tornou um conselheiro, começou a me ajudar, e um dia ele falou comigo, se você fizer algo que eu quero muito, muito, eu vou te tirar daqui. O meu sonho era abandonar toda aquela vida e de alguma forma viver aquilo que eu nem sabia o que era, mas eu não queria ficar ali. E passou, e esse rapaz ficou conosco, e ele usava droga igual, e um dia, 3 horas, era por volta de 3 horas da manhã, 3h30 mais ou menos, alguém tapou a minha boca, e ele foi no meu ouvido e falou assim, não grita. E ele me violentou sexualmente nesse dia. Eu tinha 13 anos e meio, mais ou menos. E eu lei da mordaça, lei do silêncio, que um dos maiores problemas do abuso é a passividade. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Muito passiva, falou não grita, mandou, tá mandado, vou obedecer. E aquele rapaz me violentou. E foi horrível, claro. Aí na segunda noite de novo, e ele fez isso durante 1 ano, quase todos os dias. Ele se chapava de cocaína também, não estava lúcido, e ia e me violentava. E eu, ou lei da mordaça total, nunca tinha falado com ninguém. Ele dizia para mim, se você contar para o pai, eu não vou levar você embora e ainda vou te matar.
De novo, mais uma afirmação na questão da lei da mordaça. E eu sei que eu fui nessa passividade, mas quando eu falo sobre isso, a minha maior dor em relação ao meu meio-irmão, não foi a questão dele ter me violentado. No começo foi horrível, mas a minha maior dor, que eu levei muito tempo para eu poder ser curada, foi porque eu me apaixonei pelo meu agressor. Sabe por quê? Depois que ele fazia aquilo comigo, eu sentia dor, é claro, eu era uma menina, eu não tinha, gente, na minha época a gente nem seio tinha com 13 anos, eu não tinha, me formado, não tinha acontecido nem meu período menstrual, nada. Mas só que depois ele fazia algo assim que marcava a minha vida. Ele terminava de fazer aquilo, que eu nem sabia o que ele estava fazendo, porque nunca ninguém falou de sexo para mim. Ele me punha no peito, e aí ele me fazia carinho, ele me apertava e me abraçava e dizia assim, eu te amo, sabia? Então, na minha cabeça, de uma menina sem figura de autoridade, sem referencial, dizia assim, ele me agride, o meu pai me agride, mas o meu pai não me ama. Era essa a minha comparação. Então, o meu pai me bate, mas o meu pai não me coloca no peito. Ele me faz sentir dor igual o meu pai faz, mas ele me coloca no peito. Esse é o nível da passividade. Então, todos os dias, eu aceitava aquilo, porque eu tinha aquele momento. E eu fiquei extremamente apaixonada, adolescente, 13 anos de idade. Então, na hora eu dizia assim, não, a dor não é nada comparada ao que eu vou receber. E ele repetia esse ato comigo. Quando eu entendi isso em Deus, a minha questão de perdoar, de liberar perdão em relação a Ele, foi tranquila. Agora, de me perdoar por ter me apaixonado por quem? Pelo abusador, foi uma longa distância na minha vida. Porque quando a gente não tem identidade, quando a gente tem dificuldade, qualquer um que aparecer na nossa vida pode até nos agredir, mas nós vamos permitir. Porque é uma permuta, você tem uma troca nisso. É tão horrível isso, tão horrível para a nossa vida. Por isso que eu falei, eu só quero saber quem que vai cuidar de mim no final dessa história. Qual é o pastor que vai me aceitar e vai cuidar de mim. Porque essa pessoa, eu estava dentro da igreja. Eu vou chegar lá na igreja, toda cheia de mazela. E tem muita gente com o mesmo histórico, ou pior que o meu, sentada lá no banco, esperando ser resgatada. Esperando que a igreja faça o seu papel em relação à minha vida. E aí, eu sei que foram esses abusos, meu pai descobriu, final da história, meu pai endoidou, queria matar eu, queria matar ele, tiro para lá e tiro para cá. Nunca nenhum tiro pegou em mim. E acabou que eu já tinha 14 anos, quase 15 anos, e aí um dia o meu pai queria, e eu vi que não tinha jeito, e eu não quis. E aí eu tive que sair de casa. Saí de casa só com a roupa do corpo. Me lembro, um chinelo Havaianas azul, um vestido de listrinha, bem bonitinho assim, que a minha mãe, né, tinha todos os defeitos, mas cuidava de nós. E fui embora. Larguei tudo aquilo para trás. Só que, antes disso, com 9 anos de idade, eu ganhei uma Bíblia. O meu irmão mais velho, a gente tem comunicação até hoje, o Uriel mora em São Paulo. Ele, crente, me mandou uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de ler. E eu lia romance naquela época. Lia Sabrina, ninguém sabe. Só eu desses livros, né? Momentos íntimos. Só eu que li isso, gente. Né? Aqueles livros de romance. Aí aparecia aqueles cowboy para te resgatar. De chapéu, todo suado. Ô, Senhor. É esse que vai vir me resgatar. Eu lia muito. E aí eu parei de ler os livros de romance e comecei a ler a palavra. E eu li toda a Bíblia, com 9 anos de idade. E quando eu cheguei na parte de Nicodemos, eu cheguei para minha mãe era católica, o meu pai não praticava nada. E a minha mãe levava nós na igreja católica, ensinou a gente a rezar, ensinou a gente a fazer tudo. E quando eu cheguei na parte de Nicodemos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, eu quero falar um negócio, está tudo errado aqui, eu preciso nascer de novo, não posso voltar para sua barriga, mas eu vou nascer em Deus, porque eu acredito que Jesus vai mudar a minha vida como Ele mudou a vida de Nicodemos, e a partir de hoje eu não posso mais ir na sua igreja. E não fui, com 9 anos de idade.
Amém? Nunca ninguém pregou o evangelho para mim. Por isso que eu falo, é no Espírito que a gente nasce. Por isso que quando acontecem as coisas, não fica em crise porque ninguém te visita, porque ninguém te ama, porque ninguém te quer. Ó, tá aqui. Com 9 anos eu aceitei Jesus. E comecei, e eu tinha lá dentro, sem entendimento nenhum, eu sabia que esse Jesus ia mudar a minha vida. E eu criei nisso. E o que acontecia? Começou a ter culto numa fazenda do lado. E aí meu pai não deixava eu ir, eu fugia e ia. Aí onde entrou o pecado de desonra na minha vida. Se eu fosse um crente, ia dizer que era uma boa causa, né? E quando eu voltava, eu apanhava, que eu ficava na água de salmoura. Mas pensa numa surra boa. Não doía, de verdade. Eu voltava tão feliz, porque aquele povo cantava o hino da harpa. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Foi na cruz, aleluia. Eu sou do tempo da harpa, que canção maravilhosa. Não tinha instrumento, era só a voz. E aquilo era lindo para a minha vida. E a primeira vez que eu sentei no culto, alguém pregou João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho. E aquilo mudou a minha vida. Eu falei, não, eu quero isso para a minha vida. E fugi, era uma vez por mês, eu apanhava. Eu literalmente apanhei por Cristo em algum momento da minha vida. Eu costumo dizer que foram as melhores surras que eu já levei. E quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz, procurei um lugar para morar e fui para a igreja. Com 16 anos eu me batizei, nunca saí da igreja até no dia de hoje, e não vou sair. Eu não sei o que é estar fora da igreja. Eu me batizei com 16 anos, com todas as minhas mazelas, com tudo que eu passei, eu nunca saí da presença de Deus, nunca. Vou fazer 42 anos agora o ano que vem. E aí começou a minha saga dentro da igreja. Fui para a igreja, me batizei, mazelada. Eu tive uma enxaqueca que não teve diagnóstico clínico. Eu tinha um corrimento vaginal decorrente ao abuso, porque deixa sequelas. E esse corrimento também não tinha diagnóstico. Então, eu era uma pessoa, na minha época não existia fralda geriátrica. Então, era terrível, porque era uma coisa que não parava, nunca. Então, eu fui muito envergonhada, porque várias vezes eu sentei na igreja e quando eu levantei tinha uma poça dentro do ônibus. Eu sofri muito com isso. E eu fui para a igreja, chegou na igreja, ninguém sabia lidar comigo. Eu era muito doente, muito deprimida. E aí o povo começou a me colocar para trabalhar, para fazer isso. Com 17 anos eu comecei a pregar, não sei o que eu pregava, mas eu pregava no culto das mulheres. E no banco da igreja, e ninguém percebia que alguma coisa estava errada comigo. Um monte de doença, gente. Eu vivia no médico, eu vivia tomando remédio. E aí os abusos não pararam. Um dia eu fui morar no fundo da igreja, eles me deram um lugar para morar. E um dia eu acordei, o meu líder de jovem, que era o meu pastor, estava nu em cima de mim. Eu tinha 17 anos de idade. Porque essa perseguição, ela não te abandona. E eu dizia para ele não, 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 não e não, e fui tirando, e fui tirando. E aí ele começou a me perseguir na igreja. Então já não tinha paz para estar dentro da igreja. Só que todo mundo olhava, sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, mas nunca ninguém me chamou para conversar. Nem quando 2 brigou de faca por causa de mim, eu fui chamada. Dizia assim, que tens na tua vida que tem 2 homens brigando de faca por causa de você? Porque existia um espírito da imoralidade sobre a minha vida, que o abuso abriu isso. Então não adianta dizer, espírito... Não, eu nem tinha entendimento sobre isso. Mas essa perseguição vai abrir isso na sua vida. E aí começou, daí eu fui trabalhar, os meus patrões me encurralavam, me prendiam dentro do banheiro, e sempre ouvindo essa frase, não conta para ninguém, se contar eu vou te matar. E aí eu sofri todo tipo de abuso por todas as figuras de autoridade que você possa imaginar. Então assim, eu sou essa pessoa na sua igreja. Eu estou sentada lá no banco da sua igreja, com todo esse contexto de abuso. Todas essas figuras de autoridade me defraudaram de alguma maneira. Você olha para mim, mas eu estou bem vestida, eu trabalho e você acha que está tudo bem comigo. Mas eu sou essa ovelha, eu estou lá. E eu preciso de ajuda. Qual é o papel da igreja? A mesma coisa é o homossexual. Ele entra, talvez ele não saiu do armário, como diz o ditado,
mas ele está lá sentado no banco, você vai fazer o quê com ele? Qual é o papel da igreja em relação a cuidar de nós? Você acha que se eu chegasse para você e contasse todo o meu histórico, você ia me aceitar? Não aceita, gente. Então, essas pessoas estão caladas lá dentro, estão amordaçadas, cheias de problema. E eu só sei que esses históricos foram de abuso, comecei a ser perseguida por mulher. Eu tive um passo de entrar no lesbianismo. Não era o que eu queria, mas as mulheres me perseguiam. Me perseguiam. Uma tentou ter relação sexual comigo. E teve relação sexual comigo, forçado, mas teve. Eu tinha, na época, uns 12 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu, que ela era uma amiguinha que morava perto. E as mulheres começaram a me perseguir. Aí você acha que, tipo assim, o homossexual é homossexual porque ele quer? Era porque realmente eu entendi no meu espírito que Jesus ia me ajudar. E quem não entende? Mas está sentado lá no banco. Essa pessoa cheia de trauma, cheia de mazela, violentada, que sofreu estupro, que sofreu abuso, que foi espancada, está lá. Mas a igreja arrumou um jeito de me ajudar. Um dia chegaram para mim, na verdade eu tive que sair da minha cidade, meu pai me perseguia, ia atrás de mim. Aí arrumaram um lugar, eu saí de Pimenta Bueno, Rondônia, vim morar em Rondonópolis, no Mato Grosso. E aí chegando lá, o pastor falou assim, já sei o que eu vou fazer com você. Eu vou te arrumar um casamento. Porque pastor acha que casamento vai sarar a vida da pessoa. Se tem alguém que está na imoralidade, na pornografia, não casa ele não, ele vai ficar pior. Porque não é o sexo que ele está buscando, ele está querendo preencher uma lacuna da alma dele. E não é o casamento que vai preencher isso daí. Pastor, senão você precisa casar, você precisa casar, você precisa casar. A lei da mordaça concordava com tudo, passiva. Porque o abuso, ele é uma somatória. Você soma o abuso com o medo, certo? É o primeiro passo. A gente tem medo de tudo. Medo, você tem medo. Medo de... Nossa, homem para mim era extraterrestre. Tipo, ele lá no Japão e eu bem aqui tranquila. Porque o que eu entendia da figura masculina era que ia fazer a mesma coisa. E de verdade fazia. Então, imagina eu de identidade em Deus. Eu me relacionava bem com Jesus. Ótimo. Mas quando alguém falava que Deus era pai, eu pensava num velho, rabugento, com um cajado na mão, doida para bater na minha cabeça. Então, eu mantinha uma distância de Deus. Por quê? Porque na minha identidade, naquilo que estava dentro de mim, eu associava Deus ao meu pai biológico. Não é pai e pai? Então Deus estava doidinho para eu pecar, para me castigar. Então, era assim que eu entendia Deus. E eu demorei para entender Deus como pai. Eu demorei para testificar isso no meu espírito. Então, nós vamos... Na verdade, a gente vai fazendo uma somatória. Medo mais abuso, mais ameaça, que é igual à passividade. Então, eu vivi todos esses processos. O medo, mais abuso, mais ameaça, me levou a um nível de passividade. Tem dois extremos aí. Ou a gente entra na passividade, ou você vai para a imoralidade total. São dois extremos. Nem todo mundo que foi abusado vai ser passivo. Estou falando que eu entrei na passividade. Eu resolvi não ir para o campo da imoralidade, mas eu fiquei passiva. Então, vamos lá. Medo mais abuso, mais ameaça, igual a passividade. O abuso é o assassino da sua personalidade. O abuso, ele vai assassinar a sua personalidade. Então, eu fui me desenvolvendo assim. Então, eu fui para a igreja. Só que a igreja não está pronta para pessoas como eu. Para pessoas como os homossexuais ou as pessoas que têm problema de moralidade. Gente, a gente atende gente da igreja de vocês, da igreja do mundo inteiro, que é compulsivo. Gente que é psicopata na área sexual. Gente que é pedófilo, está sentado no banco da sua igreja. Mas ele não é isso porque ele quer. Nenhum pedófilo, ele acorda um belo dia e fala, vou ali pegar uma criança. Gente, isso não existe. É tudo uma consequência dos traumas de coisas que eu não resolvi na minha vida. Eu tenho pegado casos no último tempo e falo, meu Deus, achei que eu já tinha visto de tudo, mas não vi. Não vi. Você pega casos que a pessoa mantém pessoa em cativeiro.
que a pessoa é uma pessoa psicopata mesmo, que ele mata para ter o que ele quer. A gente atende casos de pessoas que ele compra um feto na internet para ter relação sexual com esse feto. Esse é o tipo de gente que eu atendo. E ela é uma pessoa comum, está sentada no banco da igreja, mas ruim é o homossexual. O homossexual é que é o pecador. Só porque ele resolveu botar tudo que ele tem para fora. Mas nós somos lá, nós somos essas pessoas que frequentam a igreja. Pessoas que nunca, que tem a lei da mordaça, que se você contar eu te mato. Você acha que quando ele vai fazer o que Davi fez? Davi fala assim, enquanto eu mantinha calado a minha boca, os meus ossos, eu fui uma pessoa doente. Eu tive 5 tipos de reumatismo. Era para eu não andar. Todas as minhas juntas eram comprometidas. Eu tomava uma bezetacil a cada 72 horas, para não sentir dor. E ninguém sabia lidar comigo. Eu ia para o médico dizia assim, não, vai para casa. Eu não sei tratar você. Porque você vai desenvolvendo essas coisas no físico, no seu emocional, na área de traumas. Mas são essas pessoas que convivem conosco. Por exemplo, eu que fui abusada, eu sei identificar uma pessoa que foi abusada também. Mas e quem nunca foi? Como você vai saber? Como você vai entender essa pessoa? Entende? Por isso que a gente tem que entrar em Deus, para entender o coração de Deus. Uma palavra, eu até comentei com o pastor Jackson na segunda-feira. Eu disse assim, uma coisa que Deus falou comigo, quando eu vou atender alguém. Filha, se mova de íntima compaixão. Porque Jesus, quando ia curar alguém, diz assim, que ele se movia de íntima compaixão. Aí Deus falou assim, não faz mapeamento não, se mova de íntima compaixão. Eu nunca mapeei ninguém para curar, eu me movia de íntima compaixão. O Senhor falou comigo por esses dias sobre essa palavra. Que para eu atender alguém como igreja, eu tenho que me mover de íntima compaixão. Porque se eu começar a mapear a pessoa, esse negócio não vai dar certo, não. Aí eu vou criar um julgamento, aí eu vou querer criar aquilo em cima do meu entendimento sobre a vida da pessoa. Não, quando Deus colocar alguém para você, se mova de íntima compaixão. Jesus, é o Senhor que está aqui agora, não é eu. O que o Senhor faria com essa pessoa? É o que você vai fazer. Não é o seu conhecimento, não é o seu tempo de ministério, não. É se mover de íntima compaixão. Para de mapear. Para de mapear todo mundo. Se mova de íntima compaixão. Se coloque no lugar daquela pessoa. Deixa eu te falar, você não vai virar gay se você se colocar no lugar de gay. Fica tranquilo, isso não é contagioso. É mais ou menos assim. Jesus, ele olhava, alguém falava assim, mas quem pecou, Senhor? Acho que Jesus ficava com uma raiva. O que me interessa quem pecou? Quem interessa quem pecou? Não, Senhor, foi seus pais que pecaram, por isso que ele está assim. Olha só a cabeça dos discípulos de Jesus. Nós estamos querendo saber qual geração, quem praticou, quem fez. Jesus só quer curar. Fato. Se mova de íntima compaixão. Um dia eu precisei de compaixão e eu não tive. Eu não tive alguém que se compadecesse da minha vida dentro da igreja. Eu sou sua ovelha hoje. Eu estou lá. O que você vai fazer para me ajudar? O que você vai fazer para tratar a minha vida? Você acha que é fácil ficar no banco? Não, não é. Não é. Ouvindo tudo aquilo. E aí a pessoa que está do seu lado é batizada com o Espírito Santo. Ela fala em línguas e você não se acha digno. Porque o abuso, ele traz a culpa. Por isso que Davi fala sobre a culpa. E a culpa dos seus pecados. O pecado não era meu, mas eu tinha uma culpa sobre a minha vida. Eu me culpava. Eu entendia que tudo que estava acontecendo, porque realmente eu tinha separado o meu pai. Eu entrei num lugar de culpa. Só que para quebrar a lei da mordaça, gente... Quem quer expor a sua vida? Fala a verdade. Quem quer te falar alguma coisa? E deixa eu tornar isso aqui um pouquinho pior para você entender. Eu me tornei abusadora. Com 12 anos de idade, eu comecei a abusar da minha irmã. Eu fazia igualzinho o meu pai fazia, eu fazia com ela. Isso não havia de regra, que todo o abusador, o abusado vai se tornar abusador, mas eu me tornei. E eu lembrei disso não faz muito tempo, não.
Um ano mais ou menos. Eu estava lavando louça, Deus falou comigo, claramente, assim, falou assim, sabia que você abusou da sua irmãzinha? Eu falei, hã? Parei para ver se era Deus mesmo, né? Que de vez em quando dá umas crises, né? As crises de identidade vêm em mim também. Eu falo assim, é Deus ou o diabo, né? Deus falou assim, não, sou eu mesmo. Porque a gente, às vezes, pergunta, né? Quem está falando com a gente. Eu também estou aí, né? Nesse tratamento. E aí o Senhor trouxe, eu liguei para minha irmã, a gente sentou, conversou, eu ministrei sobre isso. E realmente, isso travava muito a vida dela em relação àquilo que eu fazia. Ela tinha uma doença emocional terrível. Agora, semana que vem, eu vou estar com ela. Eu amo ela demais, estou indo para lá sexta-feira. Mas a vida dela foi destravada. Ela tinha uma dor emocional que chorava por tudo, era emotiva. E aí, tipo, a minha mãe morreu muito cedo. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. E ela era bem mais nova. E na verdade, eu que cuidava dela, eu que me tornei, né, mãe, só que eu era uma mãe abusadora. Eu refletia, eu fazia, e fazia ela fazer, e ainda dizia para ela não contar para ninguém. Aí você imagina, você se tornar uma pessoa que vai começar a abusar também. É difícil isso. É difícil alguém ter coragem de falar isso, de verdade. De verdade. E eu fui desenvolvendo todas essas coisas. E aí eu só sei que a igreja resolveu me casaram. E aí o problema não é casar, o problema é ir para a noite de núpcias, né? Cheia de trauma, cheia de mazela, nunca ninguém falou de sexo comigo, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém orou, eu cheia de problemas, e aí eu só sei que foi uma saga terrível na minha vida, e acabou que esse cara, ele era 2 vezes pior que meu pai, 2 vezes pior que meu pai. E aí ele quebrava tudo dentro de casa, ele me batia, e aí toda essa questão de novo na minha vida. E aí eu sei que houve o ato sexual e eu engravidei. Com 4 meses que eu tinha casado, quando a minha filha, eu passei todo o período de gestação, e aí eu descobri que ele não era tão bonzinho assim, né, que ele era ajudante do pastor, mas ele casou comigo e ele tinha uma amante, ele continuou com a amante. Depois eu descobri que ele saía com travesti, que ele saía com prostituta, então ele era um pouquinho pior que meu pai. E para concluir, acabou que quando a minha filha nasceu, quando ela completou 1 ano, ele pegou uma mulher 25 anos mais velha que eu e foi embora com ela e me abandonou. Mais uma vez, eu fui abandonada. Mas eu estou lá dentro da igreja. Tudo isso está acontecendo na minha vida e eu estou dentro da igreja. E ninguém está me percebendo que tem alguma coisa errada na minha vida. Casamento não dá certo, o sofrimento, tudo. E aí acabou que não podia ser separada na igreja, eles me repudiaram. Eu tinha que sentar no último banco da igreja, tinha que chegar quando o culto começava, ir embora antes do culto acabar, não podia ter contato com ninguém, porque eu era pecadora. E mais uma vez, a passiva aceitou. Então eu fazia tudo o que eles mandavam. Então não me relacionava com ninguém da igreja, porque o marido foi embora, então a culpa era minha. Então eu que tinha que fazer alguma coisa. E tentei resgatar esse casamento, não deu, foi ficando pior, ele voltou 5 vezes, e aí foi e já estava com a questão de agressividade para a morte, com ameaça de morte. E aí a delegada achou por bem ele ir embora, e ele foi embora, e eu fiquei com a minha filha. Estou eu dentro da igreja, lá sentada, tentando ser filha de Deus. E quando eu completei 23 anos de idade, essa igreja que eu congregava em São Paulo fechou, de Rondonópolis, eu fui embora para São Paulo para casar com esse rapaz. E acabou que a igreja fechou e eu tive que procurar um lugar, encontrei um lugar para congregar, e ali, com 23 anos de idade, começou o trabalho de Deus na minha vida. Só quero abrir um parênteses. Tem pessoas que têm dificuldade com a segunda aliança, tem igrejas que não me convidam para pregar porque eu sou de segunda aliança, né? Aquele ali é o meu verdadeiro marido que está ali, o marido que Deus me deu. Aquele lá arrumaram para mim, não deu certo. Sim, mas eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu entendo a obra de Deus na minha vida. Amém? Se não quiser me convidar, eu não tenho problema com isso, não. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu não me acuso, porque Deus me deu um marido de verdade. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Hoje em dia o povo descasa por nada. Eu queria ter, na minha época, o entendimento que o povo tem hoje. A ajuda
que a igreja ainda consegue dar, mas na minha época não tinha. Ninguém para me ajudar. Sim, mas eu não tenho vergonha disso, entendeu? De estar na segunda aliança. Eu estou muito bem em Deus. Estou quase 15 anos com esse homem, adotei os filhos, amo os filhos e estou muito bem, graças a Deus. Passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. Aleluia, mas vamos lá. E aconteceu que eu fui para essa igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que eu gosto muito, uma igreja que me ajudou muito, e eu fui para o encontro com Deus. E no encontro com Deus tem um momento de Peniel, e eu debilitada, acabada, não podia mais trabalhar, ficava só deitada, não conseguia, tinha dia que levantar da cama para tomar banho devido à enxaqueca, devido a todos os problemas de enfermidade, o reumatismo e tal. E eu fui para o encontro com Deus e chegou lá e Deus falou assim comigo, e eu estava orando e eu escutei uma voz como eu nunca escutei na minha vida, e a gente tirou assim, um lugar sozinho para orar, era uma escola agrícola que tinha, e eu sei que eu ouvi a voz de Deus, e eu comecei a lutar com Deus, achando que Deus era o demônio, porque quando eu vi aquela voz, meu cabelo arrepiou todinho, eu falei, ixi, e agora o capeta está aqui, o que eu vou fazer sozinha? Né? Porque quem não é filho não sabe identificar a voz de Deus, não conhece. E eu lutei com Deus, achando que essa voz era a voz do diabo. E eu sei que o Senhor falou que não era, que era Ele, e que Ele precisava entrar nas áreas da minha vida. Por isso que eu falo, eu passei por uma autolibertação, eu e Deus. E Deus trouxe os meus abusadores, Deus falou que eu precisava perdoar, Deus falou comigo que eu precisava quebrar a lei da mordaça, a lei do silêncio na minha vida. E eu fui muito confrontada, eu gritei, eu chorei, eu espernei, me abracei com uma árvore, e eu achava que eu ia morrer. Deus trouxe toda aquela dor, porque nós não queremos viver essa dor. Eu achei que quando eu tinha sido batizada, tudo tinha se feito novo, mas não tinha. Eu tinha todas essas mazelas dentro de mim, a minha alma estava fragmentada, eu não tinha identidade, eu precisava entrar nesse lugar em Deus. E Deus falou assim, eu preciso trazer o sofrimento. Lembra que a gente encerrou aquele versículo falando que com o sofrimento, mas depois em glória. Então, não tem como se livrar do sofrimento. Sofrer com Cristo é isso, gente. É deixar Deus trazer todas as verdades da sua vida. Deus mostrar de verdade quem você é. Tem gente que não quer lembrar do passado. Tem gente que não quer lembrar de nada. Quer passar uma esponja nisso. Tem coisa que não vai rolar assim. Tem coisa que tem que vir à luz. Eu sei que Deus veio, me confrontou. Eu consegui liberar o meu pai. Aí veio uma pastoria e eu sentei. Pela primeira vez, aos 23 anos de idade, eu quebrei a lei da mordaça. Contei tudo que tinha acontecido na minha vida. E aí Deus nos orientou a eu fazer o meu caminho de volta com meu pai, e eu fui lá ter com o meu abusador, é outra coisa que todo mundo pergunta. Ah, mas eu tenho que conviver, ele é meu pai. Então não tem como só perdoar e não conviver. Você tem que perdoar e Deus vai dar graça para conviver. Eu fiz esse caminho de volta e eu não acredito, eu vou falar de mim, com todos esses anos atendendo, que você vai estar livre só fazendo uma oração de abuso. Você vai ter que se deparar com tudo isso, com o abusador, vai ter que perdoar. Se for da família, você vai ter que procurar. Não tem como. Ah, vou botar tudo na cruz. Eu não entendo assim. Vai chegar um momento, Deus vai criar uma situação, você vai ter com essa pessoa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu fui ter com meu pai, o meu irmão tinha morrido 1 ano depois, ele foi assassinado pelo Comando Vermelho. A minha mãe morreu aos 17 anos, eu culpei a minha mãe, porque 2 vezes eu tentei contar para ela, ela não deixou eu contar. Ela não deixou eu falar, mas ela sabia e fingia que não sabia. Eu desenvolvi problemas na área da maternidade por causa disso. Minha mãe morreu. Eu estava em São Paulo e eu não quis ir no velório dela, e eu não fui. Eu não velei, não sepultei, não chorei a morte da minha mãe. Ficou mais uma lacuna na minha vida que eu tive que resolver depois. Porque esses períodos você tem que passar. Você tem que ir lá velar, você tem que sepultar e você tem que viver o seu tempo ali de chorar por aquela pessoa. Certo? Mas eu também pulei esse processo na minha vida. Não fui, mas graças a Deus, Deus me curou. Eu voltei no meu pai, a gente voltou a se relacionar e há 10 anos atrás, o meu pai teve um câncer, ele escolheu a minha casa para estar. E eu fui cuidar do meu pai.
Eu já estava casada, já estava livre, o Senhor entrou de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu sei o que é passar por uma cura, eu sei o que é liberar perdão. Eu voltei a conviver com meu pai, eu liberei os meus tios, o pastor que fez isso, aquilo comigo, os meus patrões. Teve um momento de cura de verdade na minha vida, eu entendi esse processo em Deus, de verdade. E aí o meu pai ficou doente, ele veio para minha casa, a gente teve um ótimo tempo de qualidade, e a gente conversou. Eu perguntei por que ele fazia aquilo comigo, a gente teve um tempo de qualidade, ele dizia que não lembrava. Mas eu disse assim, mas o Senhor fazia. E eu fui entendendo o que Deus queria comigo em relação à minha vida, a figura do meu pai. E 2 horas antes do meu pai morrer, o Senhor falou comigo, eu vou recolher o seu pai, e você precisa concluir o que eu te chamei para fazer em relação à vida do seu pai. E depois você vai entender tudo o propósito que eu tenho para a sua vida. E aí eu e o Alexandre, a gente entrou lá, orou com meu pai, ele chorou, se arrependeu. E 2 horas depois, eu fui chamada, quando eu pisei assim no quarto, eu estava numa pousada, já era tarde da noite, ele olhou bem dentro dos meus olhos, virou a cabeça e faleceu. Naquela hora, o Abba, que é o meu pai, ele veio e falou para mim assim, você entendeu o propósito. E a partir de hoje eu vou te dar autoridade para falar de paternidade, de identidade nessa terra. E vou ensinar, para você ensinar as pessoas que existe um lugar em mim. Um lugar em mim. E naquele momento eu ouvi a voz do Abba e eu entendi que eu tinha terminado o propósito com meu pai biológico. Tinha encerrado a nossa carreira. Eu tinha cumprido aquilo que Deus queria realmente que eu fizesse. Mas para isso eu tive que ser expulsa da igreja, para isso eu tive que ser repudiada, para isso... Porque assim, é muito chato ficar mudando de igreja em igreja, porque ninguém quer você para te curar. Agora, qual é o papel da igreja em relação a mim, em relação a essas pessoas? Será que você, de verdade, eu com todo esse histórico, você ia querer eu lá? Será que você ia me aceitar de verdade? Qual é o papel em relação a esse tipo de gente? Eu falo para você, eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. Eu entendo isso em Deus. Eu não tenho problema com abuso. Meu marido está aí. A gente não tem problema na área sexual. A gente é feliz na área sexual. Né, meu amor? Ó, fazendo micagem lá no fundo. Porque o abuso traz a frigidez. Porque o abuso traz um esfriamento na vida sexual. A mulher ela não se acha direito de ter o prazer. Eu fui curada de tudo isso. Há uma cura, há um bálsamo em Gileade para as nossas vidas. E não vem dizer assim, eu prego para a mulherada, eu tenho uma raiva que a mulher fala, que o sexo é vou cumprir meu papel. Que papel? Desde quando o sexo foi para o papel? Não, a gente não tem um papel, Deus fez, é a nossa natureza para coabitar, é bom, é bacana. Só que quando você é cheia de trauma, como você vai fazer isso? De livre e espontânea vontade. Foi o que aconteceu com o meu primeiro relacionamento. É difícil você deixar alguém te tocar, gente. E aí é mais fácil dizer que a mulher é fria, que é uma geladeira, que é isso, que é aquilo. Vamos buscar ajuda, ela está lá sentada lá no banco. Qual é o papel da igreja em relação a essas pessoas? O que você faz com o homossexual quando ele senta lá? Eu tenho dificuldade com a igreja em relação a isso. Não é só pelo homossexual, eu estou colocando aqui todo tipo de mazela. Eu estou colocando o que matou. Eu atendi um caso recentemente, deve ter por volta de menos de 1 ano. O cara era um assassino. Pensa você atender um assassino. E você ouvir, ele quer contar os detalhes. E aí dá até uma ânsia de vômito, mas você precisa escutar, porque ele precisa colocar aquilo para fora. Ele nunca contou isso para ninguém, ele precisa quebrar a lei da mordaça. E ele diz assim, eu atirava, depois que caía, eu pegava uma pedra, ia lá e batia no miolo, até o miolo rolar. É essa a expressão que ele usou. Eu tinha que ver aquilo. Essa pessoa está lá. Qual que é a diferença dela para o homossexual? Qual é, gente? O porquê que a gente tem dificuldade? Qual é o papel da igreja em relação a pessoas que viveram o que eu vivi?
Eu estou me expondo aqui, essa é a minha vida. Eu falo mesmo, e está lá na internet, eu não estou nem aí. Usa para libertar os outros. Eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Eu não vou ficar aqui. Um dia eu ia para Deus e eu falava assim, pastor Silei, aonde o senhor estava que o senhor deixou eu ser abusada? Essa era a minha conversa com Deus. Quando alguém falava que Deus me amava, eu dizia assim, não, Deus não me ama. Porque quando eu estava sendo abusada, ele estava fazendo o quê? Estava passeando? Essa era a minha conversa. Eu disse, não, eu não acredito em Deus. Aí você acha que essa pessoa que está sentada lá, você está pregando o amor de Deus, e ela vai achar linda, ela fala, não, Deus não existe. Porque se ele existisse, nada disso teria acontecido comigo. É por isso que eu me exponho, porque Deus existe e ele estava lá. Porque o que a gente fala é que Deus não existe. Estava atendendo uma menina agora, estava tendo uma aula lá na escola. Ela saiu correndo para fora e a gente saiu correndo atrás dela da sala de aula. Que eu estava lá na Jocum e fiquei uma semana lá. E aí eu fui lá e ela falou assim, não, ele está mentindo. Aquele homem que está dando aula está mentindo. Isso não existe. Ele falou que Deus pegou aquela menina pela mão. É mentira. Ele não faz isso. Ele pune, ele castiga. Olha só a imagem que as pessoas têm de Deus. E aí a gente está pregando o amor de Deus. E aí você acha que aquela pessoa vai entender como você entende? Nunca. Aonde estava Deus? Esse era o meu maior confronto. Até que eu encontrei o Abba nos meus cativeiros de abuso. Foi lindo. Foi o melhor momento da minha vida. E eu só não morri porque ele estava lá. Por isso que eu falei, eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. Tenho uma autoridade em Deus para falar isso. Porque eu entendo, e não é porque Deus não me ama, é porque Ele sabe que isso é a minha cruz. Jesus morreu por todos. Eu vou morrer na cruz só por algumas pessoas. Mas esse testemunho vai ajudar alguém. Tem gente que tem vergonha de testemunhar. Eu não tenho vergonha. E tem muito mais coisas que não vai dar tempo de eu falar. Mas como você vai falar do amor de Deus? Aí você fala. Aí você tem dificuldade. Daí vai o homossexual para a igreja. Qual é o papel da igreja? A primeira coisa, que é a burrice, o ápice. Você quer transformar o cabelo, a roupa, os trejeitos. Não, aqui você tem que se vestir como homem. Para com isso. O que está nele não está para o lado de fora, está para o lado de dentro. Um dia ele foi rejeitado, ele foi abusado, gente. E aí, em vez de você abraçar como igreja, deixa ele lá com as roupas dele. Sabe uma coisa que eu amo na Jocum e na vida do pastor Cote? A gente sempre agrega os transexuais, os que fizeram a mudança. E a gente está com um menino, eu amo ele demais, demais. Ele está trabalhando com a gente já faz 2 anos lá. E ele chegou todo feliz para mim e falou, pastora, semana que vem eu vou tirar a minha prótese do meu seio, do meu peito. 2 anos ele está com aquela prótese e a gente nunca ligou para aquela prótese. Nunca. Porque não é aquilo lá. Não adianta tirar a prótese. Não adianta tirar o peito se o peito está dentro dele. Se ele tem uma alma feminina. Aí eu te faço uma pergunta. Você como líder, como pastor. Chega um transexual, um travesti na sua igreja. E ele não quer usar o banheiro masculino. Você vai mandar ele embora? Ou você vai deixar ele usar o banheiro feminino? Hã? E aí? Ele é uma mulher, gente. Ele se sente uma mulher, ele tem uma alma afeminada. Custa você respeitar o estado dessa pessoa? Qual que é a diferença? O cara faz xixi no masculino, no feminino? É tudo urina? Que porcaria é essa? Desculpa, se Jesus falou assim, filha, por que você quer morrer na cruz? Eu ia morrer pelos homossexuais, eu ia morrer pelos que têm, os abusados, que têm problema de moralidade, a gente sofre demais. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Quebrar a lei da mordaça, gente, não é para qualquer um, não é qualquer um que tem coragem. E aí, o que você faria? Que banheiro que essa pessoa iria usar? Porque a gente quer tirar aqui aquilo que está para fora, aquilo que é visível.
Mas você não parou para sentar, para ver o nível de trauma, o nível de sofrimento dessa pessoa. Qual é o papel da igreja? Aí, se você coloca lá no banco, todo mundo vai recriminar. Outra pergunta para você. Ele está congregando com você há 2, 3 anos. E aí ele faz uma função, um exemplo, ele é um cozinheiro. E aí tem um jantar para fazer. Você daria esse jantar para ele fazer só porque ele é homossexual, sim ou não? É o papel da igreja. Eu estou aqui incumbida de falar isso para você. Ele é um bom cozinheiro. Só que ele tem um problema na área da sexualidade. Exatamente. E aí, você precisa de alguém para cozinhar. Você não vai levar só porque ele é homossexual. Aí você vai colocar o pedófilo para cozinhar porque ele nunca confessou, você não sabe, então ele está lá. Aí o diácono que é pedófilo está na porta do banheiro da igreja, cuidando. Está lá, olhando as crianças que entram no banheiro. E você acha que está tudo normal. Ah, por favor, vamos se converter como igreja. Eu lamento, gente. Eu não queria estar falando isso daqui. Eu estou me colocando como sua ovelha hoje. É eu que estava lá sendo perseguida pelos homens da igreja, sendo cantada pelos homens da igreja. E alguém estava vendo alguma coisa na minha vida? Não tem diferença. Eu fui muito recriminada, e ainda sou, porque eu dou valor no homossexual. Eu tenho um menino, agora ele está na Jocum, ele chegou para nós faz 2 anos e meio, mais ou menos. E ele não se adaptou dentro da igreja. Porque eu vou falar da maior dificuldade da igreja agora. Porque quando o homossexual, travesti ou trans chega na igreja, quem cuida é as mulheres. Mas eles não precisam das mulheres, eles precisam dos homens. E você não vai se tornar gay se você der um abraço num gay. E aí as mulheres vão cuidar. Só que a mulher não afirma identidade. Lembra que a gente está vendo isso? Quem afirma identidade? O homem. Aí as mulheres abraçam. As mulheres vão cuidar. Mas isso é muito fácil para eles. Ele tem dificuldade, é com essa figura. E eu estou falando do feminino e do masculino. Tanto o homossexual, quanto a pessoa que tem problema no lesbianismo. A mulher também é o homem, não é a mulher. Porque uma mulher não afirma a identidade da outra, é o homem. Então, os homens, as figuras sacerdotais, é que tem que cuidar dessas pessoas na igreja. Agora eu te desafio, sabe qual é o maior sonho da minha vida? Que um dia a igreja, cada um de nós, adote um homossexual e leve para casa para cuidar. Esse é meu sonho como igreja. Porque eles não têm contexto de família, eles não sabem o que é isso. E aí eles estão levantando uma bandeira no mundo. Já que a igreja não faz nada, eles estão levantando uma bandeira. De alguma maneira, eles estão se defendendo. A forma que eles acharam para se defender. Agora eu te falo, por que a igreja tem dificuldade de cuidar do homossexual? O porquê os homens que luta que eu passei para introduzir esse menino na igreja. Todo mundo que vinha desistia dele, desistia. Eu falei, Deus, eu não vou desistir. Falei, Cote, vou mandar uma pessoa para você. Ele falou, eu já sei, pode mandar. Deixei lá, está lá. Está fazendo ETED. Deus deu uma palavra e ele vai ficar morando lá por um tempo. Vai trabalhar, porque eles têm dificuldade para trabalhar. E eu coloquei ele na mão de um discipulador. Está cuidando dele lá. Eu saí fora. Porque eu não consigo. Eu não vou dar afirmação de identidade, não vou proteger, não vou dar segurança, não vou dar limite, não vou dar direção. Qual é o papel da igreja? É transformar fisicamente? Não é. Não é. É aquela pessoa entrar, você ir lá, os homens, por favor, no nome do Deus Altíssimo. Vai lá dar um abraço nessa pessoa, por favor. Por favor. Às vezes eu oro, eu imploro, falo, Deus, levanta. E você tem que ser muito seguro nisso. Você tem que estar com as suas áreas da sua vida fechadas, porque senão você vai se contaminar. É isso que foi falado ontem. Só quem tem identidade de verdade, que é filho de Deus no espírito, pode abraçar um homossexual. Não vai lá na sua pornografia, não vai lá com a sua imoralidade, que isso não vai dar certo. Eu tenho chorado e clamado que Deus levante os homens dessa nação. Homens íntegros, com a sua vida reta diante do Senhor.
Porque não dá, a gente até ajuda. Mas é você que vai convidar ele para jogar bola. Ontem, um menino que eu cuido há 3 anos, ele mandou uma foto jogando bola com o pai dele. Pensa que eu chorei. Falei, obrigado, Senhor. Esse pai está entendendo que ele precisa resgatar esse filho. Como eu, mulher, vou ensinar uma menina ou um menino a ter uma identidade? Eu não posso, eu não vou conseguir fazer isso. Tem que ter um referencial. E eu choro quando eu falo desse assunto, porque a gente tem penado demais. Eles estão lá no nosso meio. Estão lá. Eu tenho um menino de 16 anos que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Não sei. Não sei, de verdade. Porque ele está na rua desde os 7 anos de idade. Perdeu a mãe com 1 ano e meio. Com 12 anos o pai morreu. Ele vive morando nas casas das cafetinas. Esses dias ele ligou de São Paulo e falou assim, me socorre, me prenderam, eu vim aqui para fazer programa, eu estou preso. A gente teve que sair correndo de madrugada para comprar uma passagem para ele vir embora. Ele arrebentou a porta e fugiu. Fugiu, eu não sei mais o que eu faço. Só tem 17 anos, não tem um pingo de juízo na cabeça. Aí um dia ele está na igreja, outro dia ele sai para fazer programa, um dia ele está na igreja. Mas assim, de verdade, nenhum homem adotou ele ainda. Eu adotei, mas quem sou eu? É difícil, gente. Qual é o nosso papel como igreja? Desculpa de eu chorar, mas é uma coisa que mexe com a minha alma. Eu tenho um espírito de indignação em relação a isso. Eu me coloquei, eu sou essa ovelha. Não é só essa questão. Como as pessoas têm dificuldade de nos abraçar cheio de mazela. Como a igreja tem dificuldade? Qual é o papel? O homem precisa se posicionar. Ele já foi criado pela mãe, pela avó, pela tia, pela cafetina. Ele precisa ver um homem, como um homem senta, como um homem se veste, como um homem conversa. Trejeito não sai na oração, não. Saia olhando uma figura de autoridade, se identificando com ela. Você quer levar para sua casa para fazer isso? Para ensinar a amarrar o tênis? Mãe faz isso. Qual é o papel da igreja? É fácil ensinar, a gente está construindo um quadro. Tá, mas e quando esse quadro chega para você? Quando chega o pedófilo, o abusado, o homossexual, o psicopata, o serial killer, o que você vai fazer? Você vai ligar para nós e vai mandar para nós ou para Jocum? Porque os pastores fazem isso. Só que a gente é um bando de mulher, nós precisamos que essa figura se levante. Hoje eu cuido de 60, mas eu não estou mais dando conta. Todo dia um cai, todo dia acontece alguma coisa. Tem uma menina que está comigo 4 anos, ela falou assim, pastora, não tem mais jeito para mim. Não tem. A minha igreja não me aceita, não adianta. Eu falei assim, filha, tem jeito, Jesus morreu por você. Espera aí, não faz nada, vamos ouvir a Deus. E eu vou lá e falo, Deus, me dá uma estratégia, fala comigo, levanta um homem lá dessa igreja para cuidar dessa menina. Ela é filha de pastor. É muito difícil, é muito difícil. A gente é bom para quem é bom. A gente é bom para quem não dá trabalho, para quem presta serviço. Mas nós precisamos mudar o nosso conceito de igreja. Eles me chamam de pastora dos homossexuais, pastora dos gays, eu não estou nem aí, título não vai mudar. Tem um casal que eu cuido, eles são casados, são 2 rapazes. Estão comigo já, vai fazer 4 anos. E eles estão morando juntos faz 1 ano e pouco, que já não tem mais relação sexual, mas a dependência emocional não deixa eles. E eu amo demais esse menino. E eu falei do cozinheiro, porque ele é um cozinheiro e ele cozinha nas minhas festas da minha casa de aniversário. E ele sai nas fotos e eu não estou nem aí para ninguém. Pode falar. Estou botando um pecador para fazer sua comida? Tem tanto pecador na igreja. E eu amo aqueles 2, amo demais. Eu sei que Deus tem uma obra na vida deles. E esse meu marido abraçou junto comigo e a gente tem cuidado deles. E eu acredito que Deus vai fazer a obra.
E pensa na criatura que cozinha. E pensa no prazer de servir e a alegria que tem de ir lá fazer um jantar de aniversário da minha casa. Tem gente que não vai porque eu convido eles para cozinhar. E eu quero que não vá mesmo. Porque eu não tenho problema com isso. Aí eu vou num restaurante, o maître é gay. E eu como a comida que ele serve, qual que é a diferença? E ainda paga, bem lembrado. Muito obrigada pela sua ajuda. Qual que é a diferença? Aí você vai no salão cortar o seu cabelo, o gay é que corta o seu cabelo. E aí ele não pode frequentar a sua casa? Gente, que ideia de igreja que a gente tem? Para e pensa o que nós estamos fazendo. Nós estamos lá. Vai querer nos pastorear? Vai querer pegar os traumatizados, cheios de mazela, os que... Eles dão bom, que eu estou dando boa nessa terra, amém? Vai chegar uma hora que a gente dá bom nessa terra para fazer alguma coisa. Vale a pena investir em nós. Um dia alguém me abraçou, um dia alguém escutou eu confessar todas as melecas dos meus pecados, me ajudou e por isso eu estou aqui hoje. Cada um tem um histórico de vida. Só que mova-se de íntima compaixão, não julgue. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja em relação a pessoas como nós? Como eu lido com isso? Como eu trato nessas áreas? Crianças que estão sendo abusadas. Eu não quero aqui te levantar na tua alma, não. Eu estou falando com o Filho de Deus, por isso que eu falei de identidade primeiro. Estou falando com gente, Filho de Deus, madura aqui. O que nós temos feito? Só porque tem um peito, só porque tem... Não. É gente igual, respira igual, vai morar na eternidade igual. E aí quem é passivo? A igreja é passiva em relação a isso. É muita passividade. O que você está fazendo para... Aí nós falamos de reino de Deus, outra coisa que eu tenho dificuldade. Eu não sei que reino é esse, que escolhe as pessoas que entram. Você vê, Jesus andava, ele não andou em lugar bonito. Ele ia lá nos valados, onde estava o povo torto mesmo. Esse é o nosso lugar de cura. Quando a gente voltar para o lugar de cura, que é nos lugares tenebrosos, sombrios, aonde não tem vida, onde você vai lutar com o espírito de morte, as curas vão começar a acontecer na face da terra. Mas a gente quer curar na igreja porque está filmando. Eu não queria bater. Eu não queria, juro. Que graça que tem ir lá, de noite, lá onde eles estão. É o homem que tem que ir, não é a mulher. Leva um bombom, leva, sei lá, um abraço, sei lá, faz alguma coisa. Mostra que o homem não é só para sexo. Porque o homem é só para sexo e ganhar dinheiro para eles. Mostra que você é um homem de verdade em Deus. Qual é o papel da igreja? A gente constrói e a gente quer libertar. Então o homossexual vem para a igreja e a primeira coisa que a gente quer submeter ele à libertação. Não, você está errado. Você não pode fazer libertação nele. Eu demoro de 5 a 6 anos para ministrar uma libertação. Quando eles vêm, a primeira coisa é colocar ele em Deus, abraçar, amar, proteger, e falar para ele assim, ó, eu sei que você não se sente filho de Deus, mas vamos caminhar junto, eu vou te ajudar a você se sentir filho de Deus. Segunda coisa, vem aqui, eu vou te ensinar, eu vou passar uma reeducação para você. Não começa pela libertação, começa pela reeducação. Por que a gente tem que querer libertar? Para de expulsar demônio, porque não é demônio. É mais fácil o crente ficar endemoniado do que o homossexual dentro da igreja. Porque ele não está ali porque ele está endemoniado. Ele está ali porque ele é traumatizado, porque ele foi abusado, ele foi desconectado da figura de autoridade, ele foi um fruto do adultério, ele teve essa desconexão na vida dele, ele não queria ser assim. Ninguém nasce assim. Alguma coisa aconteceu para levar essa pessoa nesse lugar. Por que a gente julga? Por que a gente tem que mapear? Não, essas pombagírias têm que ir embora. Não, tem que ir embora da sua vida, porque a pornografia é que está te matando com as pombagírias. É isso que você precisa entender. Qual é o papel da igreja? O que nós estamos fazendo? Eu estou falando do homossexual porque é a figura mais latente. Mas eu sou a sua ovelha hoje, lembra? Eu sou a pessoa traumatizada, a pessoa que veio
morta e está lá dentro, vivendo lá. A que abusou, a culpada, é essa pessoa que está lá. Não tem diferença. Como você vai lidar comigo? Vai mandar uma mulher para me tratar? Mandaram, não resolveu. Não resolveu. Eu precisava de uma figura de autoridade masculina na minha vida. Eu precisava ser confrontada por um homem, eu precisava ouvir de um homem. Sabe qual é a segunda maior dor da minha vida? Você vai para uma sala de atendimento, só tem mulher, não tem nenhum homem, porque eu não gosto de fazer libertação. Ah, gente, isso me dá uma dor na minha alma. Eu não entendo que numa sala de atendimento só tem que ter mulher. Eu não faço atendimento se não tiver um homem. Quem está aqui que trabalha comigo me conhece. O homem tem que estar lá, essa figura, a paternidade, a proteção, aquele que tem a autoridade nas mãos. Mas os homens não querem. Porque eu não sei o que vocês pensam de libertação, me desculpa, mas vocês estão errados. Você não precisa. Um abraço seu e uma palavra de afirmação liberta e a gente não precisa ficar 5 horas com uma pessoa. Cadê os homens? Por que só a mulher faz aconselhamento? Só vocês têm o poder de exercer a paternidade. Só vocês têm o poder de afirmar a identidade para essa pessoa ser firme em Deus. E a questão aqui não é saber fazer a libertação. Você não precisa. Presta atenção. Só a sua autoridade de sacerdote, a autoridade que está sobre a sua vida, basta. Um abraço de um homem liberta alguém que está preso no cativeiro de abuso. Um abraço. Uma palavra que ele vai falar assim, olha, em nome de todos os homens que passaram na sua vida, eu quero te pedir perdão. Você vai mudar a história dessa pessoa. Uma palavra. Nós vamos gastar 3 horas para mapear uma pessoa. E uma palavra sua vai mudar a vida dela. É isso que nós estamos precisando. Nós precisamos formar gente. Nós estamos precisando que os sacerdotes se levantem. A igreja se levante. Agora, se você não abraça o seu filho na sua casa, se você tem a dificuldade, como foi falado aqui, como você vai abraçar uma pessoa igual nós? Cheia de mazela. Como, gente? A igreja. Como a igreja vai se manifestar? Evangelizar? Nós queremos socar todo mundo dentro da igreja. E depois? Não estou menosprezando, meu marido é evangelista. Eu amo o trabalho dele. A minha preocupação é o que a igreja vai fazer com essas pessoas depois. O que vai fazer depois? O que você vai fazer com a prostituta? Que não sabe fazer outra coisa na vida dela. Que a única forma de ganhar dinheiro é essa. Como a gente vai trabalhar como igreja? Você vai levar para dentro da sua casa? Eu sonho que o dia que a gente vai adotar uma pessoa dessa, por 1 ano, 2 meses, eu só não levo para dentro de casa todo mundo, meu marido não deixa. Mas eu levaria. E eu sei que tem um limite, mas eu levaria, mas pelo menos um. Se você pegar um homossexual, uma pessoa com problemas de moralidade, com falta da figura paterna, e ficar 1 ano com ela, você vai mudar a vida dela. Você vai dar identidade para ela. É só disso que nós estamos precisando. A gente não precisa de sábios inteligentes na área da sexualidade. A gente não está precisando nada disso. Fizeram tanta coisa com esse negócio de libertação que já deu, já. Já deu. Nós estamos precisando que a igreja se posicione. Que a igreja tome de volta a autoridade sobre isso. Um dia eu estava lá e eu penei muito dentro da igreja. Muito. Sofri muitas perseguições. Agora você imagina, eu sou sua ovelha, e eu estou lá, e o meu próprio líder vai me perseguir. A maioria fizeram programa com o pastor. É isso que eles contam para nós. Que os clientes são os pastores, são os líderes. E aí, que imagem que você vai passar? O que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo? Quem nós queremos mesmo libertar? Que ministério, o que você quer fundar na sua igreja de libertação? Se os que verdadeiramente estão para ser libertos não são enxergados. Não são vistos. Então é mais fácil eu mandar embora, ele vai mudar de igreja de novo e não vai acontecer nada na vida dele.
É muito duro isso. É muito fácil falar, Jesus te ama. Eu quero ver isso testificar no espírito dele. Aonde estava Jesus? Porque minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Por que Deus matou a minha mãe? Como você vai falar para essa pessoa que Jesus ama ela? Se ela não teve uma casa para morar, nada. Nós temos que manifestar o amor de Deus. Nós, de uma forma diferente. Falar que Jesus ama, tá bom. Ok, então, quero ver. Porque a gente é muito bom para fazer isso. Jesus ama quem? Então é isso que eu quero deixar e perguntar e deixar essa pergunta para você. Qual é de verdade o papel da igreja em relação a pessoas como nós? Eu sou essa ovelha que está dentro da sua igreja hoje. Precisando de ajuda. Com a vida toda arrebentada, estourada, sofrendo toda a perseguição na área sexual. Ou eu sou aquela ovelha que não consegue se libertar da pornografia, que não consegue se libertar da masturbação, que não consegue. Eu estou lá. Eu sou o pedófilo que olha para a criança e não consegue entender o que está acontecendo com ele. Estou lá sentado no banco. E agora? Qual é o papel da igreja? De verdade em Deus, gente. Qual é o papel da igreja? Orar? Mandar os capetas embora? Ah, se fosse assim, tá bom. O diabo só vem e vai voltar se a porta estiver aberta. Enquanto não fechar, ele vai e volta. Hoje eu estou com quase 60, então eu sei do que eu estou falando. E eles vão cair. E aí a gente vai lá e vai ajuntar de novo. Vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. É assim que eu faço. Estava conversando com o pastor Rodrigo, que trabalha comigo, ele falou, ai, pastora, Deus tem que dar essa graça para mim, porque eu não tenho paciência. Eu falo, meu filho, seja bem-vindo. Aqui é a longo prazo, que pastor gosta de tudo curto prazo. Orou, libertou, já está pregando, testemunhando e enchendo a igreja para ouvir o testemunho. Não. Trabalhar com ovelhas como nós não vai funcionar assim. É a longo prazo, mas dá resultado. Eu tenho meninos casados, tenho meninas casadas, exercendo ministério, ficaram comigo 5 anos, coisa linda assim, do que Deus faz. Estão prontos já para testemunhar o que Deus fez. Tem uns que sumiu, que eu nem sei aonde anda, mas que eu sei que vai voltar, que eu tenho orado, é assim mesmo. Mas vamos tentar como igreja, pelo menos. Amém? Vamos ficar de pé.